Gente, vamos lá, porque eu tenho várias novidades em relação ao Grêmio do Luiz Castro. As conversas dele com os dirigentes estão avançando para definir o grupo de jogadores para 2026. Já tem inclusive uma agenda dele em Porto Alegre nesse final de semana, antes do Natal. Tem também uma posição que está chamando muito a atenção do Luiz Castro nos bastidores e a famosa lista de reforços. Os nomes ainda não apareceram, mas as posições sim. E tem uma grande novidade aí nessa lista de reforços que é importante a gente colocar. O Grêmio vai contratar jogadores para diferentes posições, mas tem uma posição que muita gente não está dando tanta atenção e vai ser uma das prioridades do Grêmio nesse mercado, nessa janela de transferências, já para o começo de 2026. Então vamos falar sobre isso aqui no canal. Essa é a primeira informação que eu quero colocar para vocês. O Luiz Castro foi confirmado oficialmente pelo Grêmio na sexta-feira e já no sábado ele começou a fazer reuniões virtuais. Ele está nos Emirados Árabes, em Dubai, e começou a manter contato frequente com os dirigentes do Grêmio para se inteirar ainda mais dos contratos no fim, dos contratos longos, de gente que tem na base que pode subir e começar a planificar de fato o elenco que ele vai comandar já no início de janeiro, pensando no Campeonato Gaúcho, no Campeonato Brasileiro, na Sul-Americana, na Copa do Brasil. Então, no final de semana já começaram essas reuniões virtuais, tá? Uma outra informação, eu já tinha colocado nas minhas redes sociais e agora a gente tem mais detalhes. Vi que o Felipe Duarte também deu essa informação em GZH na Rádio Gaúcha. Um grande abraço para o Felipe. A informação que eu recebi é: Luiz Castro chega em Porto Alegre no sábado, dia 20 de dezembro. E ele vem meio que para quebrar o gelo, assim, para conhecer as estruturas e as pessoas, para que no dia 2 de janeiro, quando começa a pré-temporada, ele já possa ir direto para o trabalho. Então o Luiz Castro vai descer em Porto Alegre, vai conhecer o CT, vai conhecer a Arena, vai conhecer os coordenadores, né? Coordenador da parte de performance, coordenador de logística, o Pelaipe, não sei quem e tal. Ele vai conhecer os caras pessoalmente, vai fazer um tour pelo CT, vai conhecer a Arena, provavelmente vai ser apresentado oficialmente, isso tudo antes do Natal. E aí na terça-feira, na semana do Natal, ele viaja para Portugal, onde vai passar o Natal e Ano Novo com a família. E aí depois ele vem para o Brasil. Primeira coisa que a gente precisa dizer aqui, né? Ele está nos Emirados e vai se debandar para o Brasil, né? Para fazer essa visita e conhecer as coisas. Ele poderia ir para Portugal e dizer, não, dia 2 eu estou aí em Porto Alegre. Não, ele fez questão de vir antes para fazer essa aproximação, para fazer esse reconhecimento de terreno, né, para quebrar o gelo. E rápido parênteses aqui, né, sobre a negociação ainda. Durante a negociação, o Luiz Castro perguntou muito sobre Porto Alegre. Como é Porto Alegre? Em estrutura, em segurança, né? E aí foi dito para ele, não, olha só, é um outro Brasil, comparado com o Rio de Janeiro, é um outro Brasil. A criminalidade, a insegurança do Rio de Janeiro é de lá. Aqui as coisas são diferentes, Porto Alegre é uma cidade menor, etc, etc, etc. Então ele também buscou detalhes assim da vida, não só do Grêmio, mas da vida em Porto Alegre, né? Então, essa vinda dele para cá é muito importante. E é muito importante também, isso me foi dito por uma pessoa do alto escalão do Grêmio, esclarecer o seguinte: em momento algum, em nenhum momento das negociações e nessas primeiras conversas, o Luiz Castro chegou e disse, olha, eu quero fulano, eu quero Beltrano, eu quero ciclano, já falei com o empresário do Beltrano, esse cara aqui. O Luiz Castro não citou em nenhum momento nomes de jogadores. Ele não colocou XYZ, ele não fez exigência de jogadores, né? Ele inclusive, a postura dele, pessoas me dizem o seguinte, olha, nem condiz com o perfil dele. O perfil do Luiz Castro não é esse, chegar e dizer assim, quero o Beltrano, quero o ciclano, preciso desse cara. Ele primeiro quis ouvir do Grêmio o que o Grêmio tem de entendimento, né, o que o Grêmio tem de jogadores e o que o Grêmio está olhando no mercado. E aí eles vão construir juntos a busca por posições, por funções, por perfil. E aí eles vão chegar em nomes. Então, não existe uma lista de reforços do Luiz Castro, nomes indicados pelo Luiz Castro. Isso não existe. Isso me foi garantido que não aconteceu. Agora, o Grêmio já sabe que tem algumas necessidades. O Grêmio sabe, vocês sabem, eu sei, todo mundo sabe, né? Inclusive, tu sabe também que tem que deixar o like no vídeo. Deixa o like agora já no vídeo, se eu tô te trazendo informação nova que tá fazendo sentido para ti. Senta o dedo no like agora, mas já, para não esquecer, tá?
Se as obviedades elas estão aí, vamos lá. O Grêmio vai precisar contratar um meia. Sim, o Grêmio precisa contratar um meia. O Grêmio precisa contratar um volante para jogar do lado do Arthur, porque o Cuejá não deu certo, porque o Vila Sante vai demorar para voltar. Sim. O Grêmio tem uma lista que pode se ampliar, e essa aqui a gente começa a ouvir novidades em relação a isso, tá? Podem aparecer um novo zagueiro, porque o Grêmio deve começar a temporada com Noriega e Wagner Leonardo ou Kahneman. O Gemerson deve ser liberado, o Rodrigo Eli está voltando de uma lesão, então o Grêmio pode vir a contratar um zagueiro, tá? O Grêmio olha o mercado tentando uma oportunidade de contratar um goleiro, tá? E até aqui não tem nenhuma novidade. Aqui surge a grande novidade que eu ouvi. Olha, isso já está certo, isso já é óbvio, já é claro e se fala abertamente. O Grêmio vai contratar pontas, extremas, e eu falo com S porque é no plural, ou seja, é mais de um. O que se fala dentro do CT, na arena, e o próprio Luiz Castro está a par, é que o Grêmio entende que tem uma carência, uma necessidade de jogadores para atuar dos lados do campo. E faz todo sentido. O Alisson está sendo vendido para a Inglaterra. O William, ele não é considerado como um ponta. Pode jogar aberto para a esquerda, mas ele é um meia ponta, um meia. Tá? O Kike Oliveira não vai ficar no Grêmio. Agora resta saber quando ele sai e por quanto ele sai. Mas o Kike Oliveira não fica. Então a gente já está falando de Alisson saindo e Kike Oliveira saindo. O Grêmio fica com alternativas para jogar dos lados que são muito restritas, em quantidade, nem estou falando em qualidade, em quantidade. Vai ter o Pavon e vai ter o Amuzu para fazer esse lado do campo com velocidade, com intensidade. É uma quantidade baixa, né? Uma quantidade que não fecha. Então, o Grêmio busca sim por extremas, por pontas, para dar mais alternativa. Eu nem estou falando sobre a qualidade dos jogadores, eu estou falando sobre quantidade. E esse é um assunto que é falado internamente. Essa passa a ser uma das prioridades do Grêmio na janela, contratar esses pontas, né? O meia é muito importante porque o Cristaldo não está jogando bem? Sim, é importante. Mas ao mesmo tempo o Grêmio sabe que precisa de pontas. O Luiz Castro, os times dele jogam com pontas, ele gosta de ampliar o campo, de abrir, então tem os laterais que vão ajudar? Tem os laterais que vão ajudar, mas precisa de pontas. E de novo, ele não fez exigência, mas o próprio diagnóstico do Grêmio, com a saída do Alisson, com a saída do Kike Oliveira, que não tem mais ambiente para ficar no Grêmio, o Grêmio sabe que precisa de pontas, o Grêmio sabe que precisa achar extremas. E aí entra um ponto muito importante. O Luiz Castro vai chegar em Porto Alegre, ele já está conversando com a diretoria, e quando ele chegar em Porto Alegre, quando começar os treinos, quando começar o calendário com os jogos oficiais, ele vai observar o elenco. Ao mesmo tempo em que o Grêmio agora já está atrás de jogadores para começar o Gauchão, para começar o Campeonato Brasileiro em 28 de janeiro, também se sabe que ao longo do primeiro semestre, ao longo dos 3 primeiros meses do ano, o Luiz Castro vai ter mais conhecimento, mais domínio do elenco e vai ver ainda mais carências. E aí, a partir desse segundo momento, dos primeiros jogos, dos primeiros meses, é que eventualmente ele pode chegar e pode dizer, olha, eu preciso de tal jogador. Não de um nome, não de um CPF, mas de uma posição, de uma característica específica. E tudo que eu estou falando aqui segue a lógica, mas ainda que siga a lógica, nem sempre ela é respeitada. E como ela está acontecendo agora, é um fato e merece ser noticiado. Então, são essas as novidades. Os ponteiros passando a ser uma das prioridades na janela de transferências, assim como o meia. O Luiz Castro não indicando nenhum nome e ele chegando a Porto Alegre antes do Natal para fazer essa primeira rodada de conversas com os dirigentes do Grêmio, tá? Comenta aqui embaixo qual seria a tua prioridade, teu reforço prioritário, aquele que o Grêmio tem que contratar para ontem. Comenta aí embaixo, tá? E se tu chegou aqui pela primeira vez, pode te inscrever, ativar as notificações, seja muito bem-vindo. Tamo junto, ativa o sininho aí para tu receber mensagem quando eu colocar vídeo novo aqui no canal. Segunda, quarta e sexta, live bem cedo, pelo horário de Brasília, com informação, com bastidores, com resenha e com a tua participação. Tá bem? Por enquanto era isso, gente. Diretamente dos estúdios do SBT RS, eu agradeço pela moral. Tamo junto. Até a próxima. Tchau.